Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para apresentar o jogo, né, que foi feito na unidade 2 da disciplina de desenvolvimento de jogos do curso de Ciência da Computação da UFESA, né? E essa engine foi, ou melhor, esse jogo foi criado em cima da engine do professor Judson, que eu vou botar meu GitHub aqui embaixo, onde vocês vão poder baixar o jogo e ver algumas informações sobre onde eu tirei algumas informações como os sons, os sprites e a própria engine, né, que o professor fornece para a gente fazer o desenvolvimento dos jogos. O objetivo, né, do jogo inicialmente, inicialmente o jogo, a ideia dele é que ele fosse um crescimento evolutivo do que vem ocorrendo da disciplina, né? Então, na unidade 1 a gente faz a implementação de algumas funcionalidades específicas da engine, na unidade 2 a gente faz a implementação de outras, né? No vídeo do jogo 1 tá no canal de Aleph, também eu acho que vou deixar aqui embaixo. E nesse trabalho da unidade 2 a gente tem a adição de sons, colisões. Na verdade as colisões a gente já tinha, mas os sons com as colisões, né, a gente pode fazer esse tratamento, adicionando arquivos de texto, né, para a gente colocar textos nos jogos e outras features, né, que a gente vai ter. A primeira que eu mostrei aqui foi o controle de som, basicamente, que eu vou ter aqui, onde eu aperto o sinalzinho da esquerda, a setinha da esquerda para diminuir, a setinha da direita para aumentar o efeito da música, como pode ver. E aqui, se eu aperto cima ou baixo, eu seleciono para descer ou subir, para aumentar ou diminuir o controle do efeito, e aqui embaixo eu retorno para o menu inicial. As músicas são relativamente um pouco altas, então eu baixei aqui bastante o som. Outra característica também desse jogo em específico, que eu nomeei de Survival, é que tipo, ele é como se fosse uma masmorra infinita, né? Apesar de ter só 2 níveis, a ideia de um jogo que tem uma masmorra infinita é o quê? Uma mesma fase, que à medida que você vai passando de nível, essa mesma fase vai crescendo dificuldades. Ou seja, no começo vai ter uma coisa super simples de fazer, e à medida que você vai passando, a dificuldade dessa mesma fase vai aumentando. Como eventualmente também os sprites vão mudando para deixar o jogo mais dinâmico. Então aqui a gente tem o primeiro nível, basicamente, que a gente tem a colisão do nosso dinossauro para coletar as moedinhas. E qual é a dificuldade inicial desse nível 1? É basicamente ele conseguir coletar o máximo de moedas que conseguir e conseguir chegar no ponto de parada, que é a questão aqui. Ele vai atravessando as plataformas até que ele colide e chega no próximo nível. Aqui a gente chega na tela de transição, onde informa que eu passei de fase, tem um score aqui. E aqui eu posso escolher se eu quero retornar para o menu ou se eu quero continuar. Caso eu clique continuar, como vai ser o caso, eu vou passar para a fase 2. Na fase 2, como a gente pode ver rapidamente, eu fui adicionado a colisão com outros objetos. No caso, uma bola de fogo que vão caindo junto com o cenário, né? Que a temática foi meio voltada no tempo Jurássico. Então, meio que a gente foi tentando adicionar características a isso. Quando a gente pressiona Enter, a gente volta e a gente começa novamente tudo de novo. A masmorra toda. Para não precisar ficar voltando, eu coloquei uma feature aqui, no caso, quando eu pressiono a tecla Enter, eu consigo passar de nível rapidamente para a tela de transição, né, que eu tenho essa tela obrigatoriamente, e vou e seleciono se eu quero voltar ou se eu vou para a próxima fase. Selecionando para ir para a próxima fase, eu já vou iniciar aqui, ó. Eu posso coletar as moedas. A dificuldade da fase 2 com relação às outras é a mesma. Assim, a mesma não, porque eu tenho essas bolas de fogo agora, mas o que já tinha antes permanece e só vão adicionando novas características, que é a ideia do jogo, né? E aqui eu pressiono Enter novamente para ir para a tela final. Bom, basicamente isso é a apresentação do jogo. Então, valeu, obrigado, e é isso.